Olá, queridos amigos, corações queridos desse grupo de estudo da divulgação da doutrina espírita, dessa playlist do livro da Esperança. Estamos muito felizes de podermos estar junto com esse grupo, com vontade de estudar, com vontade de se unir nessas vibrações de propostas melhores para as nossas vidas, pela meditação, pelas preces. E por essa maneira, nos sentimos sempre unidos para rogar a Deus as bênçãos do dia de hoje, desde já agradecendo por tudo que nos dá, que nos deu, que nos possibilita. Nosso coração rende gratidão a Jesus pela escola da vida, pelo mestre amoroso que Ele é, que nos prepara, que nos ensina a com Ele caminhar. Pedimos sempre aos benfeitores e guias espirituais que nos protejam, que nos ofereçam os recursos sempre do aprendizado. As bênçãos para as nossas casas, para os nossos familiares, amigos, para todos aqueles que lembramos que estão naquele momento necessitando daquela vibração maior, que é a vibração de Jesus. Assim podemos imaginar já Jesus irradiando o seu amor, sua ternura, a sua energia mesmo, de força, de vida, para todos, para todos. Hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem de número 19 do livro, que tem como título Companheiros Mudos. E Emmanuel traz de início o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 14, em Jesus falando, deixar vir a mim os pequeninos. E a partir dessa ideia, ele prossegue aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. O último parágrafo, na realidade, que ele faz uma anotação. Mas é importante esse capítulo, que a todos nos importa no sentido de como melhor conhecer, quanto melhor entender, melhor poderemos servir e ajudar. Então, Kardec nos diz aqui que o espírito da criança já viveu outras reencarnações. E por que ele não se mostra, desde o nascimento, como realmente ele é? Nas obras de Deus, tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo. E é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. Aí ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Tudo é providencial, Então aquela criancinha, aquele bebezinho já tem aquela carinha de guti-guti, não é à toa, A gente... ele está rindo para mim, olha, ele está olhando para mim, olha, ele já me reconhece, e aquilo, vai cada vez mais nos cativando. E aí a gente consegue deixar de comer para atender a criança, deixar de tomar um banho para atender a criança, deixar de sair para atender a criança, porque ela tem as suas necessidades daquela época. Então a gente que, por exemplo, quem gosta de sol, quem vai à praia, já não vai à praia mais em qualquer horário, porque aquele horário não é bom para a criança. Olha como é que essa criança nos faz ser criaturas melhores.
a gente já começa a fazer sacrifício, que antes talvez não fizesse. Fosse uma outra pessoa, não. Mas é a nossa criança. Seja ela neto, sobrinho, filho, vizinho querido, afilhado de coração, que se diz, não importa. A gente já pensa, olha, não vou poder te dar atenção agora que eu estou preparando, né? Aqui é a comida do meu filho, que ele tem que ir para o colégio. Olha só como nós já começamos a ampliar o sentimento dentro da gente. Começa assim, porque muitos nem sentimento não conseguem despertar. Mas nós já conseguimos despertar. E ele fala que nós não teríamos, se nós estivéssemos ali olhando e sabendo quem foi aquela criatura, talvez a gente desde já se afastasse. Olha como é importante a questão do esquecimento. E aí ele vai falar, né? É que é por isso que, ao aproximar-se, depois do segundo parágrafo, ele diz, na reencarnação, quando ele começa a aproximar um processo, o espírito ele entra como se fosse um entorpecimento, né? Ele vai se perturbando pouco a pouco, ele vai perder a consciência de si mesmo para aquele momento, né, da concepção. Então ele vai sendo a união junto com aqueles espíritos ali que se colocaram para recebê-lo como pai, como mãe. Então, durante um certo período, ele permanece uma espécie de sono. Acreditamos, né, que pelos estudos, que eu acho que a única época que o espírito de uma forma descansa, eu acho que é aqui, depois acabou. É nessa época aqui antes dele nascer. Durante a qual todas as suas atividades vão ficar em estado latente, né? É um estado transitório, necessário para dar àquele espírito um novo ponto de partida. Então, é como se fosse, né, podemos dizer assim, aquele igual computador que a gente vai lá, aperta o botãozinho para reiniciar. É como se fosse aquele caderno novo que a gente compra, que no início escreve ele todo mais bonitinho, sublinhando, botando canetinha. É um novo ponto de partida. E é muito importante ter um novo ponto de partida. Por isso é importante se estudar essa questão. Esse assunto é muito amplamente tratado no Livro dos Espíritos, no capítulo que se chama Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Como é que isso ocorre, né? Começa lá na questão 330 e vai em diante. Então ele fala que fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicar em nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele que, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, renasce melhor e mais forte moral e intelectualmente. Olha só, fazer com que ele esqueça esse novo ponto de partida, né, o passado, para sua nova existência terrestre, poderia prejudicá-lo. Olha, se nós retornássemos já com consciência, né, daqueles que nós prejudicamos, como é que nós iríamos viver naquela família? Talvez nem mamar do leite daquela mulher. Não sabemos. E é ela que vai nos alimentar. Por isso a importância de recomeçar. Todos nós temos direito a recomeçar. Olha a importância da reencarnação. Recomeçar. Mas significa que vai vir no zero? Não, é impossível vir no zero. Porque esse que chega, esse que reencarna, traz a sua bagagem intelectual e moral. Lógico que ela não vai, se não for uma criança prodígio, né, aquelas ideias inatas muito fortalecida, ela vai ter um prazo normal ali, o tempo normal para vir se desenvolvendo, mas ela traz dentro dela o que ela pode trazer, o que ela pode, das suas intuições, né, da sua experiência adquirida. Então ela traz sim isso na bagagem. E aos poucos a gente vai vendo como é que aquela criança se comporta. Ela vai mostrando, né? Ela vai mostrando as tendências. Por isso a importância dos pais.
Eles não estão ali para transformar aquele espírito num bibelô. E nem oferecer a eles um prêmio de finalização que não foi finalizado. Eles não estão em trabalho como nós. Então eles precisam de alguém que os eduque. Que alguém os fale assim, ei, isso não, está errado. Isso aqui, a consequência vai ser isso aqui, você vai sentir dor, ó. Se você colocar o dedinho ali, ó, vai queimar. Não é assim? Isso é amor? É amor. Então, aquele que ama diz não. Aquele que ama fala, isso não pode. E se coloca sem nenhum problema. Né? Sem questões, como hoje em dia, às vezes a gente percebe na educação, que alguns pais se envergonham de ter autoridade diante dos seus filhos. Mas como é que vai acontecer então? Vai ser o contrário? Os filhos que vão vir para educar os pais logo no início, até depois pode ser que seja um espírito muito melhor desenvolvido moralmente, mas no início eles precisam dos pais que diga não, que diga sim, que fala, não, você vai fazer isso e vai fazer, porque às vezes não dá nem para discutir muito. Ah, mas tem que conversar tudo. Olha, por experiência, né? Tem coisas que podem esperar para ser explicadas depois. A criança não tem capacidade de realizar essas compreensões, pode dar uma informação até para que ela se conduza melhor. Mas ele vai ser uma criança que vai chegar, vai renascer com as suas faculdades morais e intelectuais, do jeito, né, que ele tinha vivido anteriormente. No plano espiritual existe um progresso, mas um progresso não tão considerável quanto na vida material. E aí ele vai dizer que a ideia a partir do nascimento retoma uma atividade gradualmente à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que no decorrer dos primeiros anos o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Então, quando a gente fala da criança, ela não vai me abraçar porque tem algum interesse. Ela não vai me trazer uma florzinha porque está querendo um emprego. Não é? Ela vai olhar para mim e falar, nossa, você está feia. Oi, ela é criança. Ela é simples e descomplicada. Ela escuta lá que a mãe briga, e se a mãe não educar mal no sentido dela ficar sentidinha, ela entende aquilo como natural. Faz parte do processo de educação. Agora, tem pais que teatralizam aquilo de uma maneira, né, que parece já uma tragédia grega, falar com uma criança. Não é, são coisas simples. Então, às vezes a gente pensa assim, as crianças estão vindo diferente ou esses pais estão lendo e querendo viver ainda, né, numa concepção que com o passar do tempo vão ver que não é possível. É necessária a experiência. Sim, é necessário a gente estudar, é necessário a gente aprender comportamentos, lidar com comportamentos, ideias novas, mas a gente lembra do passado, lembra do presente e vê o futuro, e vai juntando para trabalhar. Ninguém vai educar um filho somente com ideias do passado, nem também, tampouco, com ideias que são apresentadas e não foram, na realidade, traduzidas na prática. Então ele coloca isso. E ele nos fala mais, que durante o tempo em que os instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil. Por isso mesmo são mais acessíveis às impressões que podem modificar sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Conversa com a criança, meu filho, olha, senta aqui. Vou te explicar isso aqui. É a mesma coisa conversar com uma criança e conversar com um jovem? Não. A criança, ela tem aquilo ali, nos primeiros anos ela é mais dócil. Ela tem o pai e a mãe como seus grandes heróis. Então ela está mais propícia a ouvir. Agora, eu já vi pai e mãe que não consegue dar uma simples ordem para uma criança de 4 anos. E aí realmente
são eles que precisam ser reeducados, né? Eles estão aprendendo ali a ser pais. Eles estão em conflito, porque o próprio instinto já vai ensinando algumas coisas. E a criança, né, quando ele fala, né, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, então o perispírito ele vai se agregando ali, molécula a molécula. Ele vai se reestruturando para o corpo físico, né? Aquela teia de estrutura. Por isso, quando a gente desencarna, também é um período para tirar, né, para desligar molécula a molécula, que a gente vem fazendo isso com uma certa antecedência, desde que a gente está vivendo. E no final, que é justamente aonde aqui Emmanuel fala, portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência, e Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Então nós já sabemos dessa anterioridade. E a mensagem de Emmanuel vai nos falar, né, do que a gente mobiliza na vida, das nossas palavras, dos nossos talentos, dos nossos conceitos, dos estudos, de tudo que fazemos, né, das disciplinas que lecionamos, dos problemas sociais que conversamos, a questão dos serviços públicos. É importante a gente falar, é importante, o próprio Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho renovador da fala. Entretanto, nessa nota simples, vimos rogar-te um apoio. Emmanuel pedindo um apoio e consolação para aqueles companheiros, ele fala ao nosso coração, a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem centenas, aqui e ali. Jazem famintos e não comentam a carência de pão, estão nus, né, e não reclamam contra o frio, passam por depressões morais, sem pedir qualquer reconforto à ideia religiosa, e sofrem um prolongado suplício orgânico, incapaz às vezes de recorrer voluntariamente ao amparo da medicina. Pensa neles, e de coração enternecido, quanto puderes, oferece-lhes algo do teu amor, através de uma peça de roupa, de uma xícara de leite, da poção medicamentosa ou de um minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos, expectantes que nos rodeiam, são as criancinhas necessitadas e padecem que não podem falar, porque elas muitas vezes não vão ter a voz por elas. Então, Emmanuel nos faz uma solicitação. Podemos atendê-lo? Em nome dele, podemos atender alguns desses testemunhos vivos que nos observam, calados, emudecidos, sem coragem muitas vezes de se aproximar. Que possamos então, nós que estamos no corpo físico, de alguma maneira beneficiá-los de uma forma mais direta. Muita paz, muita caridade aos nossos corações e pensamentos. Muito amor ao próximo sempre. Graças a Deus.